Fala, meus queridos e minhas queridas, vamos que vamos. Assunto de hoje, caninos retidos nas crianças. Ué, mas tem jeito de ficar um canino retido na criança? Como assim? Pra mim o canino retido ficava retido depois dos 12, 13, 14. Então, gente, ó. Na realidade, o canino começa a ficar retido na troca dos dentes, tá? Vocês vão aprender duas formas de fazer as extrações seriadas. Existem duas filosofias diferentes. Eu vou passar para vocês hoje. Há pouco tempo eu postei essa imagem, recebi um monte de mensagem, falei, meu Deus, mas como que aconteceu isso? Olha, turma, vocês vão perceber que para acontecer um negócio desse, é uma somatória de fatores. Eu poderia dizer que isso aqui é só a culpa, por exemplo, do profissional? Não, claro que não. Mas é uma somatória de fatores. Só para vocês terem uma noção, para que os incisivos reabsorvam em tal intensidade, a gente precisa ter, esses dentes precisam ter sofrido um trauma no passado. Só que o dente que sofreu um trauma no passado, ele não chega no consultório gritando para o cirurgião dentista, para o ortodontista, gritando assim, pelo amor de Deus, não faça força em cima de mim. É o ortodontista que tem que perguntar, procurar saber se houve um trauma ali. Aí começa a somatória de problemas. Esses dentes sofreram um trauma e eles foram usados, apesar de ter sofrido esse trauma, para o tracionamento do canino que estava retido. Às vezes, turminha, chega um paciente aí no seu consultório que parece que está tudo bem, né? Você simplesmente vê uma boquinha dessa, olha, parece que está tudo ajustadinho, só falta um pouquinho de espaço para os dentes 13 e 23. Parece que eu nem estou enxergando nada de problemas aqui, só essa pequena falta de espaço mesmo. E, infelizmente, quando esse paciente chega e você faz uma tomografia, você começa a perceber que aquele espaço do canino que já estava pequeno, ele está sendo ocupado pelo primeiro pré-molar. Vocês estão vendo a seta verde aí no primeiro pré? Aí, galera, seguinte, esse primeiro pré-molar, nós podemos chamar esse pré-molar de espertinho. É um pré-molar esperto demais, porque ele buscou um espaço que não era dele, mas ele simplesmente buscou o espaço porque esse espaço estava ali escancarado. Minha mãe falava assim, olha, é igual o cachorro na porta da igreja. Viu a porta aberta, ele entra. Então, esse pré, como pulou no espaço, pulou na frente, furou a fila no espaço do canino, ele acabou atrapalhando o canino de erupcionar e o canino foi mesializando e agora o canino está sobre a raiz do lateral. Turma, você sabe como é que esse pré-molar tinha que agir? Onde que ele tinha que encaixar? No lugar do nosso primeiro molar decíduo. Vou te mostrar a imagem. Olha isso aqui, ó. Esse prézinho tinha que ter encaixado no lugar do primeiro molar decíduo. Vocês sabem como é que a gente fala para esse pré-molar descer no lugar desse primeiro molar decíduo? Não é assim. Você não pode falar pro pré, ô pré, desce aí no lugar desse dente, puxa vida, quebra o galho. Não, não é assim que funciona. Você tem que tirar esse primeiro molarzinho decíduo, porque quando você tira esse dente, as raízes que estão dentro daquele alvéolo, essas raízes, a hora que você remove esse dentinho, esse alvéolo, ele vai servir como um corredor de erupção. Esse pré-molar, ele vai buscar o corredor correto de erupção dele. Então, para que esse pré-molar desça no lugar dele, turma, obrigatoriamente, inclusive antes de acontecer do canino ir para cima do lateral, algum profissional já tinha que ter visto isso. Qual é a idade que o meu paciente tem que chegar para eu começar a observar isso? 9 anos de idade. Sabe o que eu falava para o meu paciente quando ele tinha um dente caminhando para uma posição errada, ficando retido, mesmo quando tinha 9, 10, 11 anos de idade? Eu falava para ele assim, olha, nós não temos o poder de mexer lá dentro do osso. Como é que a gente vai mexer dentro, nesse dente que está caminhando para o lugar errado, lá dentro do osso? Turminha, era a maior ignorância do planeta. Então hoje nós sabemos que nós temos o poder de movimentar o dente até dentro do osso. Vocês acham que aquele pré-molar, que esse pré-molar começou a caminhar para mesial, por que esse primeiro pré-molar começou a entrar no lugar do canino? Foi justamente porque aquilo ali estava livre para ele. Ora, se lá tem um lugar livre para ele, basta que eu tire esse primeiro molarzinho e aí eu vou deixar um outro espaço melhor ainda para o pré-molar, outro espaço livre. E a partir do momento que esse primeiro pré-molar descer no lugar desse primeiro molarzinho decíduo, o canino vai perceber que ele também tem agora um espaço. Eu costumo brincar e dizer que esse canino é o canino banana, o grandão banana. Você sabe o que é o grandão banana? É porque o prézinho ocupou o espaço dele,
Ao invés dele lutar pelo seu próprio espaço, não, ele foi lá para cima do lateral, né? Porque o lateral é pequenininho. Então é um canino covarde banana, grandão. Agora esse primeiro pré, então, vai descer no lugar desse molarzinho e aí ele vai dar espaço para esse canino. Mas vamos seguir aqui uma sequência que eu acho muito importante. E às vezes a gente pensa que o canino está em cima da raiz do lateral por vestibular e nem sempre ele está. Vocês vão perceber nas tomografias que principalmente os caninos que têm uma inclinação, aqueles caninos que a gente falava antigamente que eram menos favoráveis para a erupção, eu vou mostrar uma imagem para vocês, a gente dizia que esses caninos que eram menos favoráveis, por conta dessa inclinação, a gente ficava louco para saber se ele estava por vestibular ou por palatino. Na grande maioria das vezes ele está por palatino, vocês vão perceber isso. Quando o dente tem menos inclinação, ele está por vestibular. Mas é lógico que você tem que pedir uma tomografia para todo mundo. Tem canino retido? Tem que pedir tomografia, tá bom? Não pode fazer sem pedir tomografia. E eu explico para vocês por que não pode pedir sem tomografia. Vocês vão perceber que eu vou mostrar no final da aula que eu estava tracionando um canino de uma paciente e a gente perdeu esse canino. A gente perdeu porque esse canino tinha uma reabsorção interna. Será que essa reabsorção era desde o começo? Será que, por exemplo, eu fiquei ali 6 meses tracionando um dente, que o dente não prestava? Será que, por exemplo, o meu incisivo lateral já tinha uma reabsorção tal que esse dente já estava perdido? Não sei, porque na época eu não tinha feito uma tomografia. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer uma tomografia. Vejam só, quando é que eu preciso usar um cantilever para tracionar um canino. O cantilever normalmente ele é apoiado no molar. O molar, como ele é um dente grande e resistente, ele vai suportar a força que você está usando para fazer o tracionamento no canino. E não é força grande não, é porque o molar, como ele é um dente maior e ele precisa estar ancorado em outros dentes, tá? Como ele é um dente maior, esse hemiarco de segundo pré, primeiro molar e segundo molar suportam os 20 gramas de força que você vai colocar no seu cantilever, sem que você faça força alguma no incisivo central e lateral. Se essa paciente aqui, o colega tivesse iniciado o tratamento sem utilizar a força sobre os incisivos, como vocês viram aqui, muito provavelmente essa paciente não estaria perdendo os 4 incisivos. Uma menina de 14 anos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É triste ver isso aqui, tá? É triste tanto ver isso aqui na mão do colega quanto na sua. Dá vontade de largar a profissão. Então evitem isso, porque a gente só assusta quando acontece, tá? Só que vocês perceberam também que aquele cantilever que foi usado no molar, ele é mais um erro que foi cometido aqui, porque ele não tem ancoragem. Não sei se vocês perceberam, esse molarzinho está começando a inclinar para mesial. Por que está inclinando? Porque não fez ancoragem. Elio, qual que é a ancoragem? A ancoragem tinha que ser aquele fio rígido que eu falei, do segundo pré até o segundo molar, ou, quem sabe, aumentar e reforçar essa ancoragem com uma barra transpalatina, ou também aumentar essa ancoragem, ou então apoiar o nosso cantilever apenas no mini implante. No mini implante extra-alveolar, gente, a gente consegue apoiar o cantilever facilmente sem ter nenhum tipo de efeito colateral nesse molarzinho. Então qual foi o grande erro? Primeiro, olhar para o paciente e não saber o que é normal para cada idade. Significa, turminha, que nós deveríamos realmente entender de crescimento e desenvolvimento, tá? Por incrível que pareça, 9 anos de idade é a nossa obrigação. Inclusive o caso que eu vou mostrar para vocês aqui, eu não tinha pedido, depois eu tive que tracionar o dente. Vejam só. O protocolo de extração seriada salva a vida dessas crianças, é um protocolo simples que evita a impactação dos caninos. Como o Ataíde falou aqui, isso deveria estar no SUS, isso deveria estar, na verdade, com mais ênfase na nossa graduação. Maricura do Pinheiro perguntou aqui, não é melhor já pedir a documentação? Tudo bem, se você perceber que precisa de algum tratamento ou uma intervenção, tudo bem, intervenção que eu falo assim, é uma pista direta, colocar um aparelho, alguma coisa nesse sentido, seria até legal pedir a documentação sim. Porém, se você simplesmente está desconfiado do canino, aliás, não precisa nem estar desconfiado do canino, se não vai intervir com aparelhos, com ortopedia funcional ou com qualquer tipo de aparelho, se você não vai intervir, não precisa pedir documentação.
pede só uma radiografia panorâmica, mas é obrigatório pedir. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, um artigo da professora Dani Garibe, aqui ela mostra no artigo dela os caninos superiores retidos no paciente, os preceitos clínicos e radiográficos. Aí ela mostra, turminha, que você, nesse paciente entre 8 e 10 anos, né, uma média de 9 anos, você precisa perceber em cima do incisivo lateral um volume do canino por vestibular. Uma característica interessante, se esse canino estiver com volume na vestibular, você já faz uma festazinha, falou, opa, graças a Deus está com volume na vestibular. Se não tiver nenhum volume na vestibular, você já pode ficar com um pé atrás, pode ter um certo receio, que esse canino pode estar ficando numa posição não muito favorável. À medida que esse pacientezinho vai crescendo, você vai pedir para ele voltar no seu consultório de 8 em 8 meses, e você vai movimentando aquele canino decíduo para ver se ele está ficando com mobilidade. Volume do canino aqui na vestibular dos laterais e um canino decíduo ou com mobilidade é fantástico, é ótimo, é maravilhoso. Muito provavelmente nós teremos uma erupção normal do canino permanente. O contrário também é uma decepção. Turma, vocês se lembram, muitos livros e artigos mostram essa mesma imagem, tá? Quando você vê essa imagem, você percebe, na imagem superior, eu costumo dizer assim, aparentemente esse canino é aquela vaca que já foi para o brejo. Vocês já viram falar isso? Essa letra A parte superior, o canino, a cúspide do canino, ela está ultrapassando a mesial do incisivo lateral. Quando a cúspide do canino está ultrapassando a face mesial da raiz do incisivo lateral, nós poderíamos dizer não. O artigo do Lindauer fala o seguinte, a chance da erupção desse dente já é muito pequena. Na letra B, que é a imagem do meio, vocês estão observando o canino, a cúspide, a ponta de cúspide do canino está no meio, nessa linha que está no longo eixo, no meio da raiz do lateral. Aqui nós temos uma certa chance de erupção desse canino. Que a ponta de cúspide do canino está distalmente à raiz do lateral, esse dente tem uma grande chance de erupcionar. Eu me lembro quando eu assisti uma aula de um professor meu na especialização, e ele falava justamente sobre, dando a aula, mostrando essas imagens, e nesse momento eu entendi um negócio meio errado, tá? E eu vou comentar aqui porque talvez vocês possam estar entendendo um pouco errado também. Na letra A, quando o Lindauer fala que a chance daquele canino lá de cima, lá, ó, na letra A, é pequena, uma pequena chance de erupção, faltou a palavra espontânea, tá bom? Porque um canino, mesmo que ele esteja completamente horizontalizado, você consegue tracionar, tá bom? É mais difícil, tio Hélio? É óbvio que é mais difícil. Mas consegue certeza tracionar? Não. Todo tracionamento é uma tentativa. Isso não sou eu que estou dizendo, não, tá? Está nos livros. A letra B, quando o canino ali tem uma grande chance, mas 50% de chance de erupcionar sozinho, espontaneamente, tá bom? E a letra C, que é o inferior, a do desenho inferior, ele tem uma grande chance de erupcionar sozinho, espontaneamente. Então, só que todos três a gente poderia tentar o tracionamento, tá legal? Bom, agora eu conseguiria, mesmo numa situação mais complicada como essa da letra A, essa aqui, por exemplo, ó, aqui não é da letra A, é da letra B, vai. Eu conseguiria mudar a direção desse dente. Vocês estão vendo que está colorido de alaranjado aqui, o meu primeiro molarzinho decíduo. De vermelho está o meu primeiro pré-molar, que para eu fazer as extrações seriadas é interessante que ele tenha 2/3 de raiz formada. E aqui, a partir do momento que eu tiro o meu primeiro molarzinho, como eu falei anteriormente, eu vou conseguir a erupção do meu primeiro pré-molar. Tem um tipo de extração seriada que nesse momento você espera o primeiro pré-molar erupcionar e tira ele. Nós não vamos fazer isso, tá? Inclusive eu vou mostrar 2 filosofias das extrações seriadas para vocês poderem entender. Porque isso é o que gera confusão na cabeça de todo mundo. Ah, a hora que eu tiro o primeiro molarzinho descido e nasce o primeiro pré, então eu tenho que tirar o primeiro pré? Não, não é assim. Aguenta a mão aí que você vai entender. A partir do momento, aqui você está vendo agora o primeiro pré-molar de vermelho e o canino, que agora já está erupcionando, de verde. Então, a partir do momento que o primeiro prézinho erupciona, ele dá espaço para o canino e o canino muda a direção dele. É simplesmente, gente, fantástico isso.
Só que isso, turminha, tem que ser feito na hora certa, tá? E agora eu vou te mostrar duas formas de extrações seriadas. Essa primeira que eu vou mostrar aqui agora foi criada por esse autor em 1956. Quando ele criou, quando ele idealizou isso aqui, ele imaginou o seguinte, deixa eu mostrar uma coisa. A ideia era tirar o canino decíduo, e presta atenção nisso que eu vou dizer agora, porque eu vejo que tem muito colega que inclusive pergunta isso para mim. Falou, mas não é melhor eu tirar o primeiro canino decíduo? E eu até sei por que o colega está perguntando isso. Sabe por quê? Porque em algumas escolas é ensinado exatamente isso. Então você vai ter que separar o joio do trigo assim. Se liga, presta atenção. Se você tem a intenção de tirar o primeiro premolar no seu tratamento, de repente você está diante de um paciente biprotruso e você decidiu que vai tirar o primeiro premolar superior e inferior desse paciente para ele se tornar menos biprotruso. Apesar de eu achar uma sacanagem fazer isso num paciente tão jovem, porque o paciente jovem assim a gente consegue melhorar a biprotrusão dele, mudando a postura da língua utilizando um aparelho ortopédico funcional, chamado SN3, sem precisar extrair premolar. Mas, se de repente você ainda não tem na sua caixa de ferramentas os conceitos da ortopedia funcional, e se de repente você pensou assim, não, mas eu vou tirar o primeiro pré, e eu já quero fazer extração seriada e já vou, na sequência, tirar esse primeiro premolar. Aí, a metodologia da extração seriada, você vai escolher exatamente essa aqui que eu estou mostrando. Tirar o canino decíduo para a erupção do lateral. A hora que o lateral erupcionar, deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui, porque fica melhor. Tá aqui. A hora que o lateral erupcionar, você vai tirar, então, o primeiro molarzinho decíduo. Aí, a hora que o primeiro premolar erupcionar, você vai tirar o primeiro premolar. Aí, vocês perceberam aqui que o canino agora está erupcionando e o paciente agora só tem o segundo pré. Dá para ver isso? Agora que você está vendo que o canino erupcionou, o paciente tem só o segundo pré, é porque nós extraímos, nós não, aqui no artigo foi extraído o primeiro pré-molar. Hélio, quando eu vou fazer isso? Quando você tiver na sua caixa de ferramentas somente a ortodontia e o seu paciente for biprotruso. Hélio, então você está dizendo que num paciente biprotruso, adulto, eu consigo tratar com ortopedia? Aí eu já trataria com ortodontia. Eu estou dizendo que um paciente biprotruso, na fase de troca de dentes, nessa fase, nessa idade de 8, 9 anos que você está vendo aqui, daria para a gente melhorar consideravelmente a biprotrusão dele, sem fazer extrações, tá bom? Ótimo, então vocês entenderam aqui agora, vamos lá. Eu tô até falando um pouco mais devagar, turminha, porque eu não quero que isso vire confusão. Vocês entenderam que tem duas formas de fazer extração seriada. A primeira é, a gente começa extraindo o canino decíduo para o lateral erupcionar. A hora que o lateral erupciona, a gente tira o primeiro molarzinho decíduo para o pré-molar erupcionar. A hora que o pré-molar erupciona, a gente tira o primeiro pré-molar. Aí o canino permanente nasce no lugar do primeiro pré-molar. Então essa é uma forma. Agora tem outra maneira também. Caninos... Num outro artigo do Tweed, de 1960, ele mostra então o tipo de extração seriada que é o que a gente utiliza hoje em dia, tá? Vejam só, a gente tira inicialmente, olha, o primeiro molarzinho decíduo. Tira o primeiro molarzinho decíduo. Ah, mas o lateral tá ali espremido, não tá erupcionando. Não se preocupe, calma, não preocupa com ele agora não. O primeiro dentinho a ser removido é o primeiro molarzinho decíduo. Aí depois que a gente deixa o primeiro pré-molar erupcionar, ele dá espaço para o canino permanente, como eu falei anteriormente, e aí, a hora que esse canino permanente vem para cima do canino decíduo, você tira o canino decíduo. Aí o lateral? O lateral vai erupcionar, pode ficar tranquilo. Agora, quando eu falo para vocês que é obrigatório que a gente faça, aos 9 anos de idade, uma radiografia panorâmica, e depois que a gente faça uma tomografia, é por causa disso aqui, gente. Olha só, essas duas setas que vocês estão vendo aqui, tem um canino, o dente 23 e o dente 24, concorrendo pelo mesmo espaço. Extrair o primeiro molar decíduo, o primeiro molarzinho. Show, gente, o dente 64.
primeiro molar descido. Por quê? Porque aquele prézinho maluco ali, ó, aquele primeiro pré, ele vai buscar o corredor de erupção dele. Foi feito, gente, atrasado isso, tá? Olha isso aqui, ó. Até que deu certo, né? Mas demorou muito. Inclusive, demorou muito porque deveria ter sido feito aqui, inclusive, olha, gente, a distalização do dente 26. Porque não tem espaço para aqueles dois prés e muito menos para aquele canino que tem que erupcionar. E esse canino decíduo aqui que vocês estão vendo, ficou aqui, ó, um tempão. Esse canino, dente 63, depois que o prézinho erupcionou, ele tinha que ter sido extraído. Mas olha que porcaria que aconteceu. Essa paciente me chega no consultório, exatamente desse jeito, tracionando o canino, de novo, com um molarzinho ali sem ancoragem. Vocês já estão vendo que o dente 26 ele está começando a inclinar para mesial. E como eu falei para vocês, uma sequência de erros. Eu também deveria ter pedido uma tomografia. Esse aqui é um paciente muito antigo, não pedia tomografia. Então às vezes eu falo para vocês algumas coisas que vocês precisam fazer, porque eu já caí em muito buraco por conta disso aqui, gente. Dá uma olhada agora nessa outra imagem. Olha a sequência de erros. Vocês estão percebendo que a raiz do meu dente 24, ela está inclinada para mesial? É lógico, aquele dente 24, ele veio fazendo uma curva, né, turminha? Agora olha só, o dente 24, que é o primeiro premolar, eu poderia muito bem ter colado o bracket nesse dente 24 e mudado a angulação dele. Poderia ter jogado a raiz do 24 para mesial e dado espaço que esse canino precisa. Só que eu não sei o que aconteceu aqui. Deixa eu mostrar a imagem. Esse é o canino, depois que ele foi extraído. Sabe por que aconteceu isso? Eu vou chutar. A reabsorção que aconteceu pode ter sido, primeiro, por conta do ácido utilizado durante a colagem do botão. Quando o ácido utilizado durante a colagem do botão, ele entra ele entra ali no espaço cemento-esmalte, no espaço amelocementário, ele abre alguns canalículos da dentina e ele mostra esses canalículos para o organismo. E aí o organismo entende que aquelas proteínas são um corpo estranho. Então o ácido pode influenciar nessa reabsorção que aconteceu. Foi uma reabsorção interna que eu não sei se de repente essa reabsorção começou. Deixa eu mostrar outra imagem, vocês vão entender, ó. Eu não sei se essa reabsorção começou por conta daquela pressão do ápice radicular lá naquele primeiro pré-molar, ou se de repente esse dente já tinha um problema desde o início. Ah, mas você não conseguiu enxergar esse problema desde o início, turminha? Não, eu não consegui enxergar. Você sabe por quê? Porque eu pedi uma radiografia panorâmica e não pedi a tomografia. Não foi o melhor exame para olhar tudo que eu tinha que olhar. E o resumo disso aqui, sabe o que é? É isso. Você calçar a cara e falar para os pais que não deu. Você simplesmente chegar para a mãe, que gastou uma fortuna para fazer cirurgia, para ir lá no consultório. 6 meses, 8 meses, 9 meses. Sofrimento da filha. Para depois você falar assim, não deu. Quando eu falo que a gente, às vezes é uma sequência de erros. O erro ele começou aos 9 anos de idade. Quando não fizeram extrações seriadas. Depois, deixar o canino descido por mais tempo, mais um erro. Depois, tentaram tracionar, mas não ancoraram o molar. Depois, caiu na minha mão, eu não pedi a tomografia, e aí, depois de tantos anos, ela teve que extrair o dente. O professor Alberto Consolaro fala que alguns problemas podem acontecer para que um dente desse tenha reabsorção. São vários fatores. Você não pode, por exemplo, amarrar o dente na cervical com fio de amarrilho, porque você vai abrir canalículos também na junção amelocementária. O cirurgião não pode colocar uma quantidade de ácido muito grande e esse ácido escorrer para essa junção amelocementária. O cirurgião não pode usar a alavanca para te ajudar. Ele não pode usar a alavanca para te ajudar e dar uma luxadinha no dente. Eles falam muito isso, né? Doutor, eu te dei uma força aqui, eu dei uma luxada no dente para ver se você consegue tracionar mais rápido. Não pode luxar o dente, porque se você encostar a alavanca na junção amelocementária, vai causar reabsorção. O capuz pericoronário, tirar somente a quantidade necessária para a colagem do botão. E, infelizmente, o capuz,
ele é muito irrigado e o paciente precisa, não, o cirurgião precisa de um local, um campo seco para colar o botão. E aí, às vezes, o cirurgião tira o capuz mais do que deveria. Então é assim, pode acontecer? Pode acontecer. Só que às vezes a gente falha demais com os nossos pacientes. Beijo para todo mundo, espero que vocês tenham aproveitado essa aula de hoje. Tchau, tchau!